vou discutir a questão da judicialização, pegar outros dois elementos ainda para a questão do grande consumidor. Limites de internação e atualização de vencimentos. Digo do valor que se paga das mensalidades para planos de saúde. Isso evoluiu, tem a velha demanda sobre a questão das faixas de idade, de como os planos impõem essas alterações. Então, hoje na lei nós temos muito claro dois focos. Quem tem um contrato antigo tem lá que vai aumentar depois dos 60 anos. Quem tem um contrato novo, a própria lei já exigiu que o último aumento seja com 59 anos. Então, a Justiça sedimentou o seguinte entendimento, e aí foi o STJ. Estatuto do Idoso, não haverá aumento para pessoas com mais de 60 anos. Independente, isso que é legal, se o contrato é antigo, é novo, se é contrato individual ou se é contrato empresarial. É inadmissível aumento por faixa etária nos contratos de planos de saúde. Isso é muito bom. Só para incluir o outro item, não sei se é o caso, mas de portabilidade, de possibilidade de transferência entre operadoras e da carência também. Pois é, portabilidade foi algo que quando a ANS lançou, não pegou. Por quê? Porque a portabilidade diz o seguinte, você tem direito a mudar o seu plano sem carência, desde que você mude para o mesmo padrão de rede credenciada. Aí você sai do X e cai no Y, e é igual, você terá as mesmas reclamações. Mas hoje a ANS percebeu e evoluiu, né? A portabilidade melhorou, né? Você tem outras opções, inclusive de sair de um contrato da onde você trabalha para um contrato individual ou vice-versa. E você tem um período de 4 meses para procurar. E o mercado está melhorando em termos de oferta. Então a portabilidade é uma possibilidade interessante hoje, não era um tempo atrás. Então vale a pena você investigar isso. Eu acho que é um processo para movimentar a concorrência. Só comentou sobre a questão da judicialização. Tem uma demanda, por exemplo, de um livro recente, só para citar aqui no nosso mundo, como a gente costuma dizer aqui na região, a gente gravou na TV Câmara, de uma procuradora de justiça do Estado, inclusive uma tese que a própria procuradoria, no âmbito dela, defende, de que o judiciário acaba quebrando a porta do SUS, do caminho natural da porta da universalidade do SUS, quando emite demandas que eles chamam de sem critérios. Isso. O que a senhora acha sobre essa tese, inicialmente? Então, eu diria que os procuradores estão fazendo o papel deles. Eles são contratados para defender justamente o erário público, né? Mas é uma tese vencida, né? Não tem como. Eu sou contra pedidos abusivos. Então, nós temos ações hoje de pessoas que pedem filtro solar. E o que é pior, é determinado filtro solar, tem aparelho de barba. Então, eu acho que é um abuso, né, de demandas pedindo coisas desnecessárias. Mas, se você pegar o seu João, né, que vive de aposentadoria, não tem plano de saúde, ele está com câncer e precisa tomar um medicamento, e veja, a medicina evoluiu tanto que não precisa nem internar mais, é tomar um medicamento. É óbvio que ele vai ao judiciário, sim, por quê? Porque cabia ao governo dar esse medicamento a ele, de forma rápida, né? Mas não dá. Então tem que ir para o judiciário. Agora, algo que é interessante esclarecer. Quem tem plano de saúde, é melhor você entrar com o processo contra o plano de saúde do que contra o SUS. Por quê? Porque hoje o SUS tem, a partir do momento que você internou no SUS, a ANS capta esse atendimento e vai cobrar esse tratamento do plano de saúde. Só que ele não vai cobrar o preço que é pago pelo SUS. Ele vai cobrar mais. Então você estará até ajudando a operadora se você demandar direto contra a operadora, não é? Então eu acho assim, o SUS vamos deixar para quem não tem plano de saúde. E quem tem plano de saúde busca o seu tratamento no plano de saúde. Para aprofundar um pouquinho mais essa tese, o que a senhora acha da questão da demanda, que também é defendido pela Procuradoria, de que um caminho inicial natural era que o judiciário estabelecesse um certo critério de avaliação, como tendência de julgamento, de que primeiro é necessário que esses pacientes procurem a via administrativa. Sei que tem a questão da urgência e da celeridade aí na análise disso. Mas imaginando que ela funcionasse, de que isso pelo menos criaria um ambiente de triagem inicial. Se funcionasse, eu acho que seria perfeito. O problema é que você demanda, notifica pedindo uma medicação, você leva 2 meses sem resposta. E 2 meses num câncer, por exemplo, de pâncreas, é fatal. Então eu sinto muito, a administração está sofrendo pela sua má estrutura. Né? Se ela fosse ágil, eu tenho certeza até que muitos medicamentos seriam dados. E são.
você percebe que hoje, em termos de Estado, há um fornecimento cada vez maior das medicações, o que favorece a população. Só que esta administração não consegue acompanhar a evolução da medicina. Vamos falar sobre algumas questões de classe. Como é que a senhora vê a questão do papel institucional, principalmente da OAB do Estado de São Paulo, tendo em vista o longo histórico de demandas em que ela se posicionou fortemente em algumas dessas demandas contra o Estado? Eu estou embutindo nisso, para a senhora avaliar também uma crítica de que se a OAB ao longo do tempo não abandonou as chamadas bandeiras institucionais coletivas em função de atrelamento com o governo. Pois é, a OAB é uma paixão, a OAB para nós advogados é algo sublime, né? É uma defensora, é uma Joana d'Arc, né? É uma instituição que pode tudo. Claro que ela abandonou. Infelizmente a sociedade, principalmente os jovens, não conseguem ter a visão do que foi a OAB. E acho que ela assim está justamente por atrelamentos a outros interesses. A OAB não pode estar atrelada a governo e a nada, justamente para poder exigir a contrapartida, né? O governo tem deveres, deve prestar. Se não presta, quem vai defender? Não vai ser o seu José sozinho. Ele precisa de uma entidade forte que o defenda. E nós vamos resgatar esse papel na OAB, eu não tenho dúvida quanto a isso. Porque a sociedade precisa disso. E o advogado precisa saber que há uma OAB que vai lutar por ele lutando por ele, luta pela sociedade, né? É um círculo que se fecha de uma forma, uma engrenagem perfeita, desde que atuante. Que visão ou que avaliação a senhora faz sobre a questão das críticas em relação à prestação de serviços da Caixa de Assistência, de um lado, e de outro lado a questão da unidade, essa visibilidade da questão orçamentária, é uma grande capilaridade de sócios, e a senhora comentava comigo em uma outra oportunidade de bate-papo, são cerca de 300 milhões de receita por ano. Vocês conseguem ter acesso a essas informações? Pois é, não. Nós, advogados, temos acesso a um orçamento que não traz nem previsão de prestação de contas. Então, eu acho que os advogados reclamam muito da anuidade, do valor da anuidade. Primeiro, porque não sabe o que é feito com esse dinheiro. Segundo, ele não tem o retorno. Então, aí as suas duas perguntas se casam, né? Não há uma transparência. E o pleito de abaixar a anuidade ou do que fazer com a anuidade, nenhum candidato poderá ser leviano de falar eu vou baixar a anuidade, porque não sabe o que está acontecendo lá dentro, não sabe qual é o destino desses 300 milhões de reais que é arrecadado ano, se não for mais. E aí você tem justamente o advogado fala assim, principalmente o advogado do interior, e aí nós temos que reconhecer, ele não tem acesso nem aos benefícios que nós, advogados da capital, temos. O que é uma vergonha. Todos os serviços da CASP têm que estar disponíveis a todos os advogados, desde o advogado da capital, a Ilha Solteira, a Panorama, a Rosana, a todas as cidades do interior. Só que isso não acontece. E o que é pior, há benefícios que muitos advogados nem sabem que existe e que não são ofertados. Por exemplo, o tratamento odontológico lá na capital, o que cá entre nós já gera a infração à Constituição Federal, né? Não há nem a igualdade dentro da própria OAB nessa devolução de serviço. Então, o que a gente imagina? A gente imagina a questão da formação. Um dos grandes pleitos dos advogados é cursos, mas cursos acessíveis. Aquele advogado que está começando, ele não consegue ganhar sequer para se manter, quanto mais para pagar um curso. Então, a ESA vai ser reformulada com cursos a todos os jovens advogados, mas com uma diferença. Curso de formação do advogado e não uma cópia do que as faculdades já oferecem em termos de especializações e pós-graduação. Isso tudo tem que ser mexido. E, claro, melhorar e dar mais assistência aos advogados, não só com medicamentos baratos, até porque, eu não sei se você sabe, o advogado do interior precisa de um antibiótico. Ele vai pedir para a CASP, é mais barato? Às vezes é mais barato, embora nós tenhamos notícias de advogados que encontram preços mais em conta em faculdades do lado. O problema é que ele precisa tomar hoje. Esse medicamento ele vai pedir, o advogado do interior, vai chegar daqui a 72 horas. A infecção dele já generalizou, não é? Então não é possível isso. Nós temos defendido que a CASP deveria fazer convênio com as farmácias locais. É muito mais fácil, você vai estar prestigiando o comércio, o advogado de Bauru estará prestigiando o comércio farmacêutico de Bauru, não é? Fazendo convênios. Para que
mandar um remédio por Sedex, entregar, pagar motoboy. Quer dizer, são coisas que estão assim, fora já da realidade da advocacia brasileira.